A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando aqui hoje o nosso estudo sobre o Rio Jordão. Então, vamos estar falando brevemente sobre o Rio Jordão e a mensagem tão significativa e espiritual que existe, nesse rio, o porquê de algumas coisas aparecerem na Bíblia, essas referências de atravessar o Jordão, de ser batizado no Jordão, o nome Jordão, o que significa. Então, há muitas coisas importantes a serem ditas. Então, meus irmãos, sem demorar muito, vamos passar então para a nossa apresentação aqui de slides, entendendo a significância desse rio aqui para a história de Israel e para a história do povo de Deus. Então, meus irmãos, o Rio Jordão é o principal rio de Israel, né? Se a gente colocar numa busca Rio de Israel, vai aparecer o Rio Jordão. Então, ele é o principal rio de Israel e ele tem uma significância enorme, porque ele é a única parte de águas que existe ali no Rio Jordão necessária para dar a provisão para o povo. As margens do Rio Jordão são muito férteis. Então, meus irmãos, todo o Rio Jordão ele é cercado por árvores, por palmeiras às vezes. Isso tem uma significância grande, porque leva-me águas tranquilas, os pastos verdejantes, quando Davi está falando, essa referência das árvores em volta do Jordão traz uma significância muito grande. Então, meus irmãos, a gente vai ver aqui agora o quanto é importante ali o Rio Jordão. Então, meus irmãos, a gente vê aqui, o Rio Jordão é chamado de Rio de Israel, e ele é um marco na Terra Prometida. Por que ele é esse marco na Terra Prometida? Porque, na verdade, começa ali a história realmente do povo de Israel, um povo instituído após a passagem do Rio Jordão. O tempo todo, quando Deus fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, ele está sempre prometendo uma terra. Vocês entrarão numa terra além do Jordão. Vocês tomarão essa terra além do Jordão. Essa é a herança que eu vou dar para vocês. Essa é a herança dos pais de vocês, quando ele está falando com Josué. Que pais são esses? Abraão, Isaac, Jacó. Essa é a herança que eu preparei para vocês. E no momento ali que Moisés, ele avista a terra prometida ali em Pisga, no Monte Nebo, e ele olha aquela terra ali, e depois ele passa ali o seu cajado de liderança, ele passa a sua liderança ali para Josué. Nesse momento, então, Josué vai ser o responsável por assumir essa terra prometida, por assumir a terra de Canaã, por entrar nessa terra prometida. Mas existia um meio de se tomar essa terra, e era passando pelo Rio Jordão. E tudo inicia quando nós passamos pelo Rio Jordão. É a significância. E o que vai ser o Rio Jordão? O que significa o nome Rio Jordão? Aquele que desce. E quem foi aquele que desceu? Pois é, meus irmãos, dá para começar a pensar nisso. Cristo. E essa é a significância que o Rio Jordão traz. E nós vamos ver o quanto esse rio representa o próprio Cristo. Ele não é só um rio como outro qualquer, como muitos rios que nós temos por aí, mas ele tem uma significância desde a sua nascente até a sua foz, como ele é importante. Então, meus irmãos, significa aquele que desce, e nós vemos muitas travessias, algumas travessias na Bíblia. A primeira delas é por Josué. O nome Josué significa Deus é a salvação. Ele tinha o nome de Oséias, mas Moisés troca o nome dele para Josué, porque o nome Oséias significa o Senhor é Deus. Ele agora, quando ele fala que Josué, o Senhor é a salvação. Então a gente vê essa significância muito grande já na vida de Josué, aquele que nós vemos depois sendo um ministério repetido ali, parecido na vida de Eliseu e muito, muito maior ainda na vida de Jesus. Então, meus irmãos, quando Josué ele atravessa ali, chega às margens do Rio Jordão, os sacerdotes tomam a arca nos seus ombros e as águas se abrem e eles passam até o meio do Jordão, os sacerdotes com a arca, e eles ficam parados ali até que todo o povo passe pelo Rio Jordão. Enquanto o mar de juncos, o mar vermelho, ele simbolizava o deixar a vida antiga para trás, deixar a vida de pecado, a vida de opressão, que era a vida do Egito, para trás. O Rio Jordão simboliza a gente entrar no descanso do Senhor, simboliza atravessar ali e tomar posse da herança do Senhor. Então resta um descanso para o povo de Deus. Mas é necessário, para alcançar esse descanso, a pessoa de Cristo, é necessário nós passarmos pelo Jordão. Então, meus irmãos, a gente vai ver depois os 7 mergulhos de Naamã, o porquê desses 7 mergulhos. Então há uma significância muito grande na Bíblia falando sobre o Rio Jordão. Então, nesse momento, a gente tem personagens importantes. O primeiro foi Josué, que nós falamos. O segundo é Elias. Lembra que Elias, naquele momento recluso, ele fica ali 3 anos anônimo,
Nesses 3 anos, um ano desses 3 anos, ele fica numa torrente chamada Torrente de Querite, ou Ribeiro de Querite, que ficava às margens do Rio Jordão, bebendo daquela água, sendo sustentado por aquela água e pelos corvos que vinham trazer alimento para ele, a mando do Senhor. Então, Elias, ali perto do seu translado, perto do final, né, da sua vida, né, uma vez que ele não morreu, mas perto do seu translado, ele e o seu servo Eliseu, Elias pega a sua capa, dobra a sua capa e bate nas águas do Rio Jordão e atravessa o Rio Jordão, saindo então ali da terra de Canaã, né? Atravessando, né? Muitos acreditam dos historiadores que quando ele sai da cidade de Jericó, atravessa o Rio Jordão, ele se coloca diante do Monte Nebo, o mesmo monte que Moisés foi levado ali, foi morto, né? Acabou morrendo ali em cima. E meus irmãos, nesse momento, né, ele é transladado, o redemoinho leva Elias através da separação das carruagens de cavalos de fogo, ele leva Elias e nesse momento a capa de Elias cai, Eliseu toma essa capa, vendo ali o seu senhor, né, que ele exclama, meu pai, tu eras como os cavalos dos carros de guerra. Nesse momento ele pega a capa e quando ele pega a capa, o pedido que ele faz anteriormente para Elias meu pai, que eu tenha a dupla porção do Senhor. E quando ele fala isso, é justamente o quê? Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Né? Porque o primogênito tinha 3 direitos. A receber o nome do pai, a autoridade do pai e a dupla porção de terra, da herança, no caso. Mas nesse momento, é isso que Eliseu está falando para Elias. Eu quero continuar o teu espírito, teu ministério profético. E o que ele faz? O que é o grande marco disso daí? Que os homens veem que realmente o espírito que estava sobre Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu faz a mesma coisa que Elias. Ele pega o manto de Elias, ele dobra o manto de Elias e ele fala, onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ele bate nas águas do Jordão, e quando ele bate nas águas, as águas se abrem e ele passa. E aqueles 50 homens, né, que julgam-se ser da escola de profeta de Eliseu, eles falam, realmente, o Espírito repousa sobre Eliseu. E essas 3 passagens têm um simbolismo muito grande. Porque ao passar por Jesus, ao passar pelo Rio Jordão, nós tomamos posse da herança. E o que Eliseu tinha justamente pedido? A herança, né? Para o seu principal herdeiro. E nesse momento ele atravessa o Rio Jordão. E ao longo do ministério de Eliseu, muitas coisas acontecem, muitos milagres acontecem. É um ministério marcado por grandes milagres. E um dos milagres muito importantes da vida de Eliseu é a da cura da lepra do capitão de exército sírio chamado Naamã. Existia uma israelita que assistia ali a mulher do rei e ela fala para aquela mulher, se o teu servo, né, se Naamã, ele conhecesse o profeta Eliseu, lá na terra de Israel tem um profeta e ele poderia curar Naamã dessa lepra. Então Naamã ele vai e traz muitos presentes para falar com Eliseu, seu servo Geazi. Quando eles chegam ali, né, Eliseu nem fala com ele, nem vai à porta receber ele, mas de dentro da sua casa mesmo, ele fala assim, olha só, Naamã, você vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Quando você sair do Rio Jordão, tua pele vai estar branca como a alva. E nesse momento, Naamã ele fica um pouco chateado com aquilo ali, né? Não são Abana e Farfar, rios melhores de Damasco, não são as águas de Damasco melhores do que essa daqui, do Rio Jordão. Então, meus irmãos, nesse momento, Naamã ele vai para o Rio Jordão, mesmo assim, né? O seu servo fala, se o profeta pedisse algo difícil, o senhor não faria? Então faça isso. E nesse momento, Naamã, então, ele vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Meus irmãos, o número 7 na Bíblia, ele tem uma significância de integralidade, de perfeição, de completude. Enquanto o número 3 também tem essa ideia de completude, só que no sentido temporal, de passado, presente e futuro, o 7, ele tem uma ideia de completude, de fazer algo completo, sem brechas, sem erros, sem mácula. E é justamente o que acontece com Naamã. Quando ele mergulha ali 7 vezes, é como se ele tivesse sendo totalmente purificado, como se ele tivesse mergulhado totalmente em Jesus. Porque, meus irmãos, a lepra na Bíblia muitas das vezes significa o quê? O pecado. Não é à toa que o próprio servo de Eliseu, Geazi, ele vai ser sentenciado com a lepra de Naamã, por ele ter usurpado de alguma forma ali, ter tomado os tesouros de Naamã injustamente, né? Mentido para o seu servo, seu senhor Eliseu. E depois a gente vai ver um rei de Judá chamado Uzias, que por ele oferecer o incenso dentro do templo, ele também vai ser acometido de lepra. Miriam, irmã de Moisés, também vai ser acometida de lepra. Então, meus irmãos, a lepra ela tem um simbolismo do pecado, mas o homem, ao se derramar, ao se colocar dentro do Jordão ali, né, pela mão de Eliseu nesse caso, 7 vezes, completamente, mergulhar completamente em Cristo, ele é purificado dos seus pecados.
E não adiantava, né, uma vez que Abana e Farfar significam rápido ou movimento e significa pedregoso, difícil. Não há método, seja ele fácil, seja ele penoso para o homem, para que ele possa ser purificado. Então existe um caminho para a purificação e esse caminho é Cristo. Então, meus irmãos, o próximo homem, né, se pode dizer assim, o nosso Cristo, nosso Salvador, ele foi batizado justamente de onde? No Rio Jordão por João Batista. E quando João Batista tira-lhe Jesus das águas, ele batiza Jesus, eis que vem o Espírito como uma pomba, repousa sobre ele, e uma voz do deserto diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem está a minha complacência, de quem eu me agrado. Então, e havia muitos batismos no Rio Jordão. Então, meus irmãos, o Rio Jordão tem uma significância muito grande, porque o nome Jordão significa aquele que desce. E quem foi que desceu? O próprio Cristo. Deixou a sua glória e foi até as profundezas do inferno e da morte, tomou as chaves e nos salvou, e assim ele foi glorificado. Então, meus irmãos, ele nasce no Monte Hermon. A gente começa a entender algumas coisas. Qual é a parte mais alta de Israel? É o Monte Hermon. É o pico nevado do Monte Hermon, né? O Hermon, ele tem uma parte dele que é nevada, por isso que é conhecido também como montanha nevada ou montanha sagrada, e muito se diz que a transfiguração, quando Jesus aparece ao lado de Elias e Moisés, se deu no Monte Hermon, e outros historiadores vão dizer que foi no Monte Tabor. Mas, enfim, né? Muito pode se acreditar nisso realmente. E ele deságua no Mar de Arabá, ou Mar Salgado, mais conhecido também como Mar Morto. Então ele sai do Monte Hermon lá em cima, do ponto mais alto, e vai até o ponto mais baixo. Meus irmãos, o Mar Morto, ele é o ponto mais baixo do planeta. Então ele sai do lugar mais alto de Israel, do pico nevado de Israel, que é o Monte Hermon, e desce até as profundezas do Mar Morto, onde não há vida, porque a salinidade do Mar Morto é altíssima. Ela é 6 vezes maior do que um oceano normal, né? Mais ou menos 300 gramas por litro de sal. O homem nem afunda lá, mas da mesma forma que ele pode ser o mais exuberante, ali não há vida, porque peixe nenhum dura ali mais de 5 minutos, porque a salinidade é muito alta. Então ele acaba morrendo ali, tanto sal. Porque o sal, demasiadamente, ele mata, né? Diferente do sal na medida que conserva. Por isso que nós somos, Jesus diz que nós somos sal, né, para esse mundo, para dar sabor a esse mundo. Então, meus irmãos, ele atravessa todo o Israel, né? Desde quando a gente diz do Oiapoque ao Chuí no Brasil, né? Desde de Dan a Berseba, né? Ele atravessa de toda a extensão do território de Israel. Ele é o único rio do mundo que segue o seu curso abaixo do nível do mar. Olha a humanidade de Cristo sendo mostrada aqui, né? Diz que ele chega até 390 metros de profundidade. Então ele sai lá de cima, ele vai até ali, as partes mais baixas da terra, né? Então olha que significância linda do Rio Jordão na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, continuando, a gente tem aqui, né, só para os irmãos entenderem onde ele nasce e onde é a foz dele. Ele nasce no Monte Hermon, passa por um lugar chamado Lago de Merom, né, onde tem Josué traz como Águas de Merom, onde tem uma guerra entre o rei Jabim e o povo de Israel. O rei Jabim simbolizava o rei dos cananeus, o rei de todo aquele mundo conhecido. Então isso tem uma significância grande, mostrando Cristo combatendo contra realmente o príncipe desse mundo, desse século. Então a gente vê ali que é chamado de Lago de Merom, ou Vale de Ula, ou Rulê. Então ele é conhecido também assim. E depois ele passa para o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Quineretes. Tudo isso, meus irmãos, é o mesmo curso d'água. Né? Esses 4 nomes representam o mesmo curso d'água. Mar da Galileia, ou Genezaré, Quineretes ou Tiberíades. Depois, né, tem uma extensão ali do Jordão, muito frutífera, que é ali tanto de um lado quanto do outro, tem árvores o tempo todo, e depois ele deságua onde? No Mar Morto. Enquanto o Rio Jordão é um rio de água doce, o Mar Morto ele é totalmente salgado. Então a gente vê, né, a vida sendo fluida ali até, fluindo, né, na verdade, até o Mar Morto, onde não há vida, né? Cristo dando vida àquele mar, Cristo dando vida a nós. Então, o Mar Morto, né, ou o Mar de Arabá, ou o Mar Salgado, esse é o caminho que se faz ali do Rio Jordão. Então, ele sai ali do Monte Hermon, sua nascente, ele desce ali pelo Lago de Merom, ele vai ali até o Mar da Galileia, ele se estende até o Mar Morto. Então, meus irmãos, a gente começa a ver algumas coisas importantes aqui. E, continuando, nós vemos aqui o Monte Hermon, né? O que significa o nome Hermon? Significa santuário, sagrado, há um rio cujas águas, né, meus irmãos? Santuário, sagrado. O que significa Merom? Lugar elevado ou lugar mais alto.
Mar da Galileia, Quinerete, Genezaré, Tiberias significam harpa. O que tem a ver a harpa com isso? Tem um significado importantíssimo, meus irmãos, espiritual. E a extensão de Jordão, eu falei para os irmãos já, aquele que desce, e Arabá significa deserto ou sequidão. Então, ele está saindo, né, do santuário, do lugar santo, até o lugar de sequidão, até o lugar desértico, onde não há vida. Então, meus irmãos, a gente começa a ver aqui, primeiramente, o Monte Hermon. O que significa Monte Hermon, como eu falei para os irmãos? Santuário, ou lugar santo. Imagine realmente um trono, imagine realmente um lugar diante do Senhor, né, nos céus, colocado no alto. Então, isso significa o Monte Hermon. Se não houvesse o orvalho do Hermon, e é por isso que Salmo 133 vai falar isso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que sai do Hermon. Olha que coisa linda, né? E eu vou depois falar um pouco mais disso. Então, se não houvesse o orvalho do Hermon, não existiria o Rio Jordão. Porque essas geleiras, lá no pico do Hermon, elas se derretem e a partir dali aquela água que desce, ela vai formando ali o Rio Jordão e desce ali para aquela terra seca, dando vida àquela terra seca, que é a terra de Israel. Então, muitas referências do orvalho, né? Eu tinha colocado muitas nesse slide, eu até tirei para não poluir muito o slide, mas tem muitas coisas falando sobre orvalho na Bíblia. E o orvalho traz essa intenção de mostrar a vida, de mostrar ali a palavra do Senhor dando vida. O orvalho cai do céu como refrigério para a terra seca e cansada. E por isso que Oséias vai falar isso quando ele está fazendo uma profecia à casa de Israel, o reino do norte, no caso, a casa de Efraim. E ele fala, serei para Israel como orvalho. Que bênção isso. E ele florescerá como lírio. Não é possível florescer, não é possível ter vida, não adiantava ter árvores ao longo do Jordão, se esse orvalho não descesse, se esse orvalho não viesse desaguar nesse Rio Jordão, se esse Jordão não passasse, aquelas beiradas ali, aquelas margens, elas não seriam frutíferas, não teriam vida. Depois, ali em Deuteronômio vai falar, Israel, pois habitará seguro, e os seus céus destilarão orvalho. Quando Elias, ele ora e os céus se fecham através da sua palavra, e não descia mais o orvalho, não descia mais a chuva, a terra seca, aquilo simbolizava a sequidão do povo de Israel, da nação de Israel. Então, meus irmãos, olha como isso trazia uma ideia mesmo de ser frutífero, de ter vida. E quando ele fecha os céus, há uma grande fome na terra, porque não existia chuva, não existia nada. A gente lembra que Israel, como diz a ex-primeira-ministra Golda Meir, ela fala que Israel é o único país do mundo que não tem petróleo. O seu sustento vem todo do Rio Jordão. Na verdade, o seu sustento vem todo de quem? Do próprio Deus. Então, e fala depois, goteja, em Deuteronômio, a minha doutrina como a chuva e a minha palavra como o orvalho. A vida, a palavra do Senhor, que goteje como chuva, como orvalho. Sem orvalho, o Israel se torna infrutífero. Sem orvalho não é possível ter vida. E o maná, ele descia junto com o quê? Com o orvalho. Fala que pela manhã, na madrugada, aquele orvalho ele descia e pela manhã, quando eles chegavam, a terra estava branca, com o maná. E é o nome maná. O que é isso, em hebraico? Eles perguntam o que é isso, por isso o nome maná. Então, meus irmãos, olha, então sempre pense no Monte Hermon como santuário, como o lugar santo, como o trono do Senhor. E ele sai lá de cima daquele pico nevado, lá em cima, simbolizando o próprio céu. E ele vem descendo nesse caminho. E ele passa agora pelo Lago de Merom. O que significa Merom, que eu falei para os irmãos? Lugar elevado, lugar mais alto. É como se ele realmente descesse do seu trono, vamos imaginar uma cadeira mesmo, grosseiramente, ele descesse do seu trono, tocasse do seu pé nas nuvens ali do céu, vamos imaginar assim ilustrativamente, e ele começasse então a descer. Ele já saiu, ele já tirou sua coroa de rei, já colocou aqui do lado, e agora ele está descendo. Eu vou descer para trazer vida ao meu povo. E ele desce, meus irmãos. E olha o que a Bíblia diz. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele desceu até aqui, meus irmãos. Aquele que desceu mesmo que subiu. Então, meus irmãos, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ele desceu daquele lugar elevado, lá de Merom, ele desceu daquele lugar elevado. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Jesus está descendo.
Ele já saiu do pico nevado do Merom, ele já largou ali o seu trono, ele já deixou o seu trono, ele começou a descer, ele ainda está no lugar elevado, mas ele está descendo. E agora nós vamos ver que ele começa a trazer vida para o povo, através do mar de Tiberias, através do mar da Galileia. Meus irmãos, o significado se chama harpa. Mas por quê? O que tem a ver harpa, Renan? Por que harpa? O que isso tem a ver, meus irmãos? Na Bíblia, a harpa, ela sempre faz uma alusão a um instrumento celestial, a um instrumento que introduz a presença de Deus. Lembra da vida de Saul e da vida de Eliseu? Quando Saul ele ficava atormentado por aquele espírito que se apossava dele, naquele momento fala assim, tragam alguém que toque harpa. Ninguém falou que era para trazer Davi. Traga alguém que saiba tocar harpa. E diz que Davi chega à presença de Saul e quando ele dedilhava as cordas daquela harpa, o espírito saía de sobre Saul. Isso é lindo, meus irmãos. O espírito saía de sobre Saul. Por quê? Porque aquilo permitia, introduzir a presença de Deus. Então eu imagino Jesus saindo dos céus, saindo do seu trono, saindo dos céus, passando pelos céus, falando, eu vou, mas eu volto. Eu estou indo resgatar o pecador, eu estou indo quebrar as correntes, eu estou indo destruir o pecado daquele mundo, eu estou indo tomar sobre mim o pecado, mas eu volto. E os anjos ali fazendo um corredor, uma ala ali para Jesus, dedilhando aquelas harpas e falando, vai mestre, eles dedilhando aquela harpa, olha que coisa linda, olha que significância linda, E fala, olha o que a Bíblia diz, Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as súplicas dos santos. É como se nós ansiássemos, vem Senhor, vem Senhor. A gente precisa do Senhor. E os anjos tocando as harpas e Jesus saísse ali e viesse até a terra sobre nós. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. O mar da Galileia, ele tinha uma alta viscosidade, tinha muitos peixes, era muito bom para se pescar, não é à toa que muitas coisas acontecem no mar da Galileia, os pescadores ali. Então, meus irmãos, olha a significância. Jesus saiu do seu trono, desceu do seu trono, do pico nevado do Hermon, saiu dali, tocou seus pés ali diante dos anjos, no céu, ali em Merom. Depois ele sai dos céus, ele deixa a sua glória, e os anjos tocando as suas harpas, vai mestre, desce, salva esse povo, toma o pecado desse povo. E ele desce, só que ele vai até as profundezas do Mar Morto. Lembrando, meus irmãos, que o Mar Morto ele tem origem de um episódio muito importante na Bíblia que nós falaremos no próximo vídeo, quando eu falar sobre Melquisedeque, que é a guerra entre as confederações, a confederação do Mar Morto, a confederação babilônica e a confederação de Hebron. Hebron simboliza ali o Abraão e os seus 318, que ele vem combater contra aqueles reis. E no momento, essa confederação do Mar Morto, ela contava com 2 cidades importantes, que era Sodoma e Gomorra. E quando Deus ele destrói aquelas cidades, disse que foi algo tão severo, o fogo e o enxofre que caiu dos céus foi tão severo que afundou aquela cidade. E é justamente onde hoje é o Mar Morto. Acredite que a cidade de Sodoma e Gomorra, tanto que ninguém sabe onde fica mais essa cidade, era justamente onde ficava o Mar Morto. Então aquilo foi um impacto tão grande, aquela queda foi tão grande, que eles afundaram a terra ali. E nesse momento se faz o Mar Morto, o mar salgado, o mar onde não há vida, é a parte mais profunda da terra. E é isso que significa Arabá, significa sequidão, deserto. Ele foi vida para a terra cansada, para o deserto, que é a nossa vida. Sem ele, nós somos desérticos. Sem ele, a gente tem sede. Sem ele, a gente tem fome. Mas ele é o pão da vida. Ele é a água da vida, que sacia a nossa sede, que supre o nosso corpo, que traz vida à nossa vida. Então, meus irmãos, olha que coisa linda. A gente pode estar vivo, mas a gente não tem vida sem ele. Amém, meus irmãos? E olha o que está dizendo. Então, olha a foto do Mar Morto no fundo. É a coisa mais linda. É lindo. Só que não tem vida, meus irmãos. Não basta ser bonito. Não basta ser exuberante. Não basta ser incrível. Falta Jesus. Falta vida. Então, não há nenhuma vida animal nele. Não é possível viver nele. Tanto sal tem. E as pessoas não afundam nas águas. Seu índice de salinização é de 300 gramas por litro. É muito alto. Não tem como ficar ali. As pessoas ficam flutuando no Mar Morto. E ele me disse,
Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. A água doce entra na água salgada. Quando deságua no mar, quando essa água doce, esse rio purificador, que é o que está dizendo Ezequiel 47, quando deságua no mar, a água ali é saneada. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A água ali é saneada. Então, meus irmãos, a gente vê o caminho, né? Saindo do Hermon, né? Quando assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito. Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe. Ele está nos céus, mas ele desceu até nós. Ele nos encontrou, ele nos fez criatura nova, povo seu, povo adquirido. Então, meus irmãos, que sendo em forma, ele passa pelo vale de Ula, ele passa pelas águas de Merom, que sendo em forma de Deus, não tenha por usurpação o ser igual a Deus, que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, que é o que Filipenses fala. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Ele habitou entre nós, ele andou entre nós. Não é à toa que o Rio Jordão ele chega até 390 metros de profundidade, porque ele habitou, ele se tornou maldição por nós, ele foi pendurado no madeiro por nós. Né? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele desceu. Os anjos anunciaram a vinda dele, os anjos proclamaram a vinda dele, os anjos tocaram suas harpas em louvor, falando, vai mestre, desce até esse povo, porque eu sei que daqui a pouco o Senhor volta e nós faremos a mesma coisa, né? Nós tocaremos as harpas e o Senhor entrar glorificado nos céus. E depois a extensão, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele desceu até nós, aquele que desce, Rio Jordão, aquele que desce. E foi até as profundezas, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Coisa linda, né, meus irmãos? Ele nos encheu de vida. Ele nos encheu de vida. Quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, ele derramou a vida dele em nós. Meus irmãos, a gente chega, né? Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, torna a água salgada saudável, dá saneamento àquela água, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Por onde esse rio passar, haverá vida. Então existe um rio, meus irmãos, há um rio, cujas águas alegam a cidade do Senhor, a morada do Santo do Altíssimo. Meus irmãos, ele desceu a esse mundo, ele saiu do céu, ele saiu lá da sua glória, ele deixou a sua glória. Isso foi a maior queda que aconteceu. A queda, né, a saída de Cristo dos céus até o inferno. Então, meus irmãos, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi levado ao madeiro, ele se tornou maldição por nós, mas ele tomou as chaves do inferno. Ele venceu a morte, ele subiu novamente para o Pai. E a ressurreição dele nos trouxe vida e vida e abundância. Porque onde abundou o pecado, ali no Mar Morto, com aquela horrenda situação de Sodoma e Gomorra, superabundou a graça. Quando Cristo tomou a chave do inferno e nos resgatou. Então, meus irmãos, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele habita nos céus. Ele morava nos céus, mas ele desceu até nós e nos trouxe vida e vida e abundância. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que os irmãos possam realmente sentir as águas do Senhor tocando, purificando a tua vida, porque Ele é aquele que desceu até nós. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a vida dos irmãos com essa palavra, com esse estudo, que nós possamos entender que Ele é o Rio de Deus, que Ele é a água que purifica, Ele é aquele que dá vida ao cansado, Ele é aquele que dá vida a uma terra desértica e infrutífera. Faz de nós homens frutíferos, mulheres frutíferas e cheio do poder dele. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a vida dos irmãos.